Lorde dos Mistérios, capítulo 22. Sequência inicial. Depois de subir as escadas e retornar ao salão de recepção, Klein estava prestes a se despedir de Rosanne, quando ouviu a garota de cabelos castanhos mencionar de passagem: "O capitão disse que você pode vir na segunda-feira. Ele quer que você resolva seus assuntos domésticos primeiro." Tudo bem. Klein nunca esperava que a administração dos Falcões Noturnos fosse tão humana e complacente. Isso o fez sentir um pouco agradecido. Ele planejava acordar cedo na manhã seguinte e aproveitar a oportunidade para passear e visitar a Universidade de Tingen. Também pensava em informar a equipe encarregada da entrevista que não participaria das entrevistas de acompanhamento. Afinal, o Klein original obteve a oportunidade de fazer a entrevista por causa da carta de recomendação de seu mentor. Independentemente do que aconteceu, era uma cortesia básica ter um encerramento formal. Mesmo que não fosse por si mesmo, ele tinha que respeitar os esforços do seu mentor. E num mundo sem telefones, onde os telegramas eram cobrados por caracteres e pelo fato de ser tarde demais para enviar uma carta, ele sentiu que pegar o transporte público para a universidade era a solução mais econômica e adequada. Tendo recebido a aprovação especial do capitão, Klein não precisava se cansar. Ele podia acordar tarde e ainda chegar lá a tempo. Klein estava prestes a tirar o chapéu para se despedir de Rosanne quando ouviu a garota de cabelos castanhos mencionar de passagem: "O capitão disse que você pode vir na segunda-feira. Ele quer que você resolva seus assuntos domésticos primeiro." "Obrigado." Ele planejava acordar cedo na manhã seguinte e aproveitar a oportunidade para passear e visitar a Universidade de Tingen. Ele também pensava em informar a equipe encarregada da entrevista que não participaria das entrevistas de acompanhamento. Afinal, o Klein original obteve a oportunidade de fazer a entrevista por causa da carta de recomendação de seu mentor. Independentemente do que aconteceu, era uma cortesia básica ter um encerramento formal. Mesmo que não fosse por si mesmo, ele tinha que respeitar os esforços do seu mentor. E num mundo sem telefones, onde os telegramas eram cobrados por caracteres, e pelo fato de ser tarde demais para enviar uma carta, ele sentiu que pegar o transporte público para a universidade era a solução mais econômica e adequada. Tendo recebido a aprovação especial do capitão, Klein não precisava se cansar. Ele podia acordar tarde e ainda chegar lá a tempo. Klein estava prestes a tirar o chapéu para se despedir de Rosanne, quando de repente pensou em algo. Ele olhou em volta e suprimiu sua voz: "Rosanne, você sabe qual é o ponto de partida da sequência completa da igreja?" Ele havia se esquecido de perguntar ao velho Nell. Os olhos de Rosanne arregalaram-se quando olhou para Klein com espanto. "Você deseja se tornar um Beyonder?" Foi tão óbvio. A linguagem corporal de Klein o traiu quando respondeu embaraçado. "Tendo aprendido que existem poderes extraordinários e misteriosos no mundo, é inevitável que eu tenha alguns anseios por eles." "Oh, minha deusa! Você sabe o quão perigoso é isso?" O capitão não lhe contou. Os inimigos dos Beyonders não são apenas cultistas ou feiticeiros das trevas, mas eles mesmos. Eles perdem o controle quase todos os anos. Alguns acabam até se sacrificando. Você não vai considerar como a sua família vai se sentir? Os gestos de mão amplificaram seu tom, enquanto sua reação parecia agitada em excesso. "Klein, acho que a melhor escolha é ser um funcionário civil. Quase não há perigo e nosso salário aumenta a cada ano. Depois de alguns anos de trabalho, você terá economizado muito dinheiro, permitindo que você alugue um bangalô no Burgo Norte ou nos subúrbios, podendo casar com uma mulher rica e charmosa e ter uma família maravilhosa, tendo anjinhos adoráveis e travessos." "Rosanne, pare! Espera um pouco." Klein a interrompeu com pressa, exasperado, quando percebeu que ela estava mudando de assunto. "Eu só quero, entender o básico por enquanto." "Certo." Rosanne ficou em silêncio por alguns segundos, enquanto baixou o olhar, sentindo-se um pouco arrependida. "Devido ao que aconteceu com meu pai, sempre que enfrento problemas semelhantes, costumo ficar, você sabe, um pouco agitada. No entanto, para ser honesta, respeito muito qualquer homem ou mulher que deseja ser um falcão noturno." Eu entendo, repetiu Klein. Rosanne piscou seus olhos castanhos claros e acrescentou:
Meu pai disse uma vez que nunca se deve pensar que eles podem resolver riscos ocultos ou combater o perigo apenas se tornando mais poderosos ou de sequência superior. Na verdade, é o oposto. Eles encontrarão problemas mais aterrorizantes. Ao enfrentar o desconhecido ou uma existência aterrorizante, a morte e a insanidade são os dois únicos resultados. Ele acabou se sacrificando 2 semanas depois de dizer isso. Klein, não me olhe com pena. Minha vida é ótima agora. Ótima mesmo. É justo sentir medo em relação a esses assuntos. Só quero saber o básico. Klein repetiu sua resposta anterior, sem saber se deveria rir ou chorar. O capitão explicou com mais clareza do que você. E mesmo que eu não me torne um Beyonder, já encontrei algo extraordinário. Tudo bem, disse Roseanne, depois de refletir. Já ouvi a conversa do capitão e do velho Neil antes. Como criaturas extraordinárias estão declinando ou se extinguindo, poucos Beyonders de alta sequência existem nesta era. Já é muito impressionante se tornar um Beyonder. Combinando nossa cidade de Tingan e os subúrbios, existem centenas de milhares de pessoas, ou talvez até mais. No entanto, existem apenas cerca de 30 ou mais Beyonders. Bem, é só um palpite meu, não estou contando os cultistas e bruxos das trevas que se escondem no escuro. Sem esperar pela resposta de Klein, ela pareceu recuperar a vitalidade ao cerrar o punho e levá-lo ao peito. E entre esses mais de 30 Beyonders, a maioria deles está na sequência 9. Parece que eu saí do assunto. Tudo bem, isso era algo que eu queria saber também. Klein desejou que Roseanne pudesse ser como sempre, revelando mais informações enquanto divagava. De qualquer forma, já é muito impressionante se tornar um Beyonder. Roseanne repetiu-se. A sequência inicial da sequência completa da nossa igreja é sem sono. Sequência 9, sem sono. De fato. Klein assinou com a cabeça enquanto observava Roseanne, achando difícil impedir-se de descrever em detalhes. Você deve ser capaz de adivinhar pelo nome. Um sem sono é alguém que não precisa dormir à noite. 3 ou 4 horas de descanso são suficientes. Cara, eu tenho tanta inveja. Não, de jeito nenhum. O sono é um presente que nos foi concedido pela deusa. É a felicidade mais verdadeira. Onde eu estava? Ah, certo. Um sem sono pode ver através da escuridão, mesmo sem luzes. Quanto mais a noite avança, mais poderosos eles se tornam. Quero dizer, mais poderosos nos aspectos da sua força física, da sua intuição e das suas capacidades mentais. No entanto, embora possam detectar perigos desconhecidos que espreitam no escuro, ainda contam com balas antidemônios e outros itens para lidar com monstros com os quais são incapazes de lidar por meios normais. Meu pai já foi um sem-sono. Sem esperar que Klein falasse, Roseanne continuou. Em seguida, é o Poeta da Meia-Noite de sequência 8. E um nível acima é o Pesadelo de sequência 7. Pesadelo? Klein imediatamente lembrou que Dan Smith havia guiado seus sonhos. Ele perguntou em confirmação. O capitão? Você sabia? A boca de Roseanne quase se transformou em um O. O capitão uma vez entrou no meu sonho. Klein olhou ao redor enquanto baixava a voz mais uma vez. Entendi. Roseanne ficou esclarecida enquanto respondeu com um sussurro. Ela pegou uma xícara de café ao lado dela e tomou um gole antes de dizer com melancolia. Existem apenas 2 Beyonders de sequência 7 na nossa igreja de Tingan. É provável que o capitão seja um deles. Mesmo que ele vá para uma diocese grande como Beckland, ainda é uma figura impressionante. Alguns diáconos não podem ser mais fortes do que ele. Então o capitão é bem impressionante, Klein ecoou com um sorriso. Francamente, a aparição de Dan Smith na noite anterior havia deixado uma impressão muito profunda nele. Em essência, ele acreditava que Dan era um Beyonder muito poderoso. Claro! Roseanne endireitou as costas com orgulho. Em instantes, ela disse com uma expressão irritada. Quanto ao que está acima da sequência 7, não faço ideia. Entre todos os falcões noturnos, talvez apenas o capitão saiba. Então, e quanto a outras sequências iniciais, as que não estão completas? Klein ficou satisfeito quando mudou de assunto. Deve-se dizer que a descrição de Roseanne de sem sono combinava com suas imaginações e expectativas dos Beyonders. No entanto, não era o tipo que ele desejava se tornar. A sequência 9 perfeita provavelmente poderia estudar e obter mais conhecimento do mistério. Ao fazer isso, ele poderia aproveitar seus poderes e descobrir o motivo de sua transmigração e estabelecer as bases de sua futura transmigração de retorno. Roseanne pensou por um momento antes de dizer com um suspiro.
Não sou tão interessada neste aspecto, só sei que temos mais do que outras igrejas. Afinal, a deusa é a mãe dos segredos. Bem, devem haver 2 ou 3. Alguns de nossos companheiros são frios e distantes, o que me faz temê-los. Eles também têm um cheiro estranho. Alguns membros... Bem, quero dizer que você deveria falar com o velho Neil. Ele sabe muito, assim como vários rituais mágicos interessantes. Deixe-me pensar. Certa vez ele mencionou seu título de sequência 9, que também é o nome da fórmula da poção. Assim, é chamado Espreitador de Mistérios. Vários rituais mágicos interessantes. Espreitador de Mistérios parece muito próximo do que eu quero. Klein ficou um pouco encantado. Além disso, também sei o nome de uma sequência 7, daquelas que estão incompletas, disse Rosane com um tom de ostentação. Ela tinha acabado de pensar nisso ao tentar lembrar. Quer? Perguntou Klein com uma curiosidade anormal. No mundo onde Beyonders de alta sequência eram escassos ao ponto de haver a possibilidade de não existirem, a sequência 7 provavelmente era considerada uma força bastante poderosa na igreja. Rosane arregalou os olhos mais uma vez ao dizer com incredulidade: Você sabe disso também? Como? Eu conheci Madame Daly. Klein não escondeu o assunto. Tudo bem, disse Rosane com um tom de inveja. Se eu puder me tornar uma médium espiritual igual a Madame Daly, então estarei disposta a ser uma Beyonder. Não, vou considerar isso cuidadosamente por 10 minutos. Sim, Madame Daly preenche todas as minhas imaginações de como um Beyonder deve ser, repetiu Klein com um pouco de exagero. Tendo cumprido seus objetivos, conversou à toa com Rosane por alguns minutos até perceber que não estava obtendo nenhuma informação nova. Ele tirou seu chapéu e fez uma reverência antes de sair. Enquanto descia as escadas, Klein parou de repente depois de dar alguns passos. Ele estendeu a mão para verificar as notas no seu bolso interno. Logo depois, tirou 12 notas de uma libra-ouro de ouro e as apertou com força na palma da mão esquerda. Então, enfiou a mão no bolso e se recusou a soltá-las ou puxá-las de novo. Sem perceber, um sorriso apareceu em seu rosto. De acordo com os costumes do Império dos Amantes de Comida, a China, deveria haver uma comemoração depois de ganhar dinheiro. Darei um presente a Melissa hoje à noite.